Então, vocês estão bem-vindos a mais uma videoaula. Nessa videoaula de hoje, nós iremos aí comentar as questões contidas no nosso capítulo 12, cujo aí o tema central é sistema locomotor, garantia de movimento. Então, nós vimos aí que graças ao sistema locomotor, nós conseguimos nos movimentar e realizar aí diversas funções que são tão automáticas, digamos assim, que a gente nem percebe que estamos realizando tal funções. Então vamos lá. Então, acredito que todos vocês já estejam com o livro em mãos para acompanhar a nossa videoaula de hoje. Lembrando que, como nesta semana nós estamos trabalhando como foco principal o TD, nesta aula nós faremos a correção das 9 questões referentes ao capítulo 12, que começa lá na página 215 do livro de vocês, onde tem ciência prática. Então vamos lá. Como primeira questão nós temos, os ossos podem ser classificados de acordo com seu formato em longos, curtos, chatos e irregulares. Todos os ossos citados nos itens abaixo são longos, com exceção de item A, rádio, item B, tíbia, item C, fêmur, item D, una ou o item E, escápula. Então, para aqueles alunos que realmente prestaram bastante atenção na videoaula da quarta-feira, que leram o livro, que fizeram suas anotações, que realmente estudaram o capítulo, sabem que a resposta correta dessa nossa questão é o item E, escápula. A escápula não é classificada como um osso longo. Nossa segunda questão diz o seguinte: um atleta participando de uma corrida de 1.500 metros desmaiou depois de ter percorrido cerca de 800 metros, devido à oxigenação deficiente de seu cérebro, que é realmente um problema. Sabendo-se que as células musculares podem obter energia por meio da respiração aeróbica ou da fermentação, nos músculos do atleta desmaiado deve haver acúmulo de item A, glicose, item B, glicogênio, item C, monóxido de carbono, item D, ácido lático e item E, etanol. Então, turma, quando os nossos músculos utilizam dessa respiração, as células musculares utilizam da respiração aeróbica ou da fermentação, ocorre um acúmulo de ácido lático, né? E aí a gente sente aquela sensação dolorosa. E aí, com o passar dos dias, o nosso organismo elimina esse ácido e aí a gente deixa de sentir aquelas terríveis dores musculares quando nós aí realizamos grande esforço físico. Nossa terceira questão diz o seguinte: as informações a seguir se referem aos 3 tipos de tecido muscular humano. Então, nós iremos marcar os itens A, B, C, D ou E de acordo com a veracidade ou com o erro dessas 3 afirmativas. Então, vamos lá. A primeira afirmativa diz o seguinte: todos os músculos apresentam as miofibrilas, que são estruturas proteicas com capacidade de contração. Verdade. Segunda, como consequência da contrabilidade, estes tecidos apresentam células com grande quantidade de mitocôndrias. Verdadeiríssimo. Actina e miosina são proteínas responsáveis pela contração destes tecidos num processo que necessita da presença de íons de cálcio e magnésio. Verdadeiro também, turma. Então, como consequência, o nosso item correto, vocês marquem aí a alternativa A da nossa terceira questão, pois todas as frases acima citadas estão corretas. Nossa quarta questão, ela diz o seguinte: as células musculares, quando submetidas a um esforço físico intenso, podem obter energia a partir dos processos de... Então, turma,
Quem prestou atenção na resolução da segunda questão, já sabe aí que nessa nossa quarta questão, o item correto é o item E, respiração e fermentação. Então, é por meio desses dois processos que as células dos nossos músculos conseguem aí energia para realizar um grande esforço físico. Nossa quinta questão diz o seguinte: além de sustentação do corpo, as funções dos ossos são: item A, armazenar cálcio e fósforo, produzir hemácias e leucócitos. Item B, armazenar cálcio e fósforo e produzir glicogênio. Item C, armazenar glicogênio, produzir hemácias e leucócitos. Item D, armazenar vitaminas, produzir hemácias e leucócitos. Ou item E, armazenar vitaminas e produzir proteínas do plasma. Então, para quem acompanhou bem, sabe que o item correto é: além de sustentação do nosso corpo, os ossos têm a função de armazenar cálcio e fósforo, produzir hemácias e leucócitos. Então, quando alguém está com carência de cálcio, né, é um problema, né, porque os ossos ficam muito frágeis e se quebram com muita facilidade, né, um processo chamado de osteoporose. Nossa sexta questão diz o seguinte, turma: assinale a alternativa que indica corretamente. Olha só, então olha aí que o termo corretamente está em negrito. O nome dos ossos que compõem os membros superiores, ou seja, os braços e os antebraços. Então olha só, turma, para os alunos que estão acompanhando a nossa videoaula com o auxílio do livro, a resposta dessa sexta questão está na página 213. E aí quem acompanhou vai saber que os ossos que compõem os membros superiores, que são aí os braços e os antebraços, é o item D, húmero, rádio e una. E aí, como eu falei, lá na página 213 nós temos aí duas tabelas, onde uma traz os ossos dos membros superiores e os ossos dos membros inferiores. Então, lá nessa tabela nós podemos ver que o braço tem o osso do húmero, o antebraço tem o rádio e a una. O pulso tem os carpos e as mãos têm os metacarpos e as falanges. Então, por isso que eu falei, muito importante estarem acompanhando aí a nossa videoaula, essa aula de correção de atividade com o livro próximo a vocês. Acompanhe aí com o livro. Nossa sétima questão diz o seguinte: o esqueleto é tradicionalmente dividido em esqueleto axial e apendicular. Identifique nas alternativas a seguir a única estrutura que não faz parte do esqueleto axial. Então, turma, a única estrutura que não faz parte aí do esqueleto axial é o rádio, né, que está aí localizado em que membro mesmo, em que parte do nosso corpo, hein? O rádio, ele faz parte do nosso antebraço. E o antebraço, ele forma o esqueleto apendicular, certo? Então, o esqueleto apendicular compreende, além dos membros, os ossos pelos quais esses membros se ligam ao esqueleto axial. Então, a alternativa aí da nossa sétima questão é a alternativa D. Na nossa oitava questão, nós temos o seguinte: o tecido muscular cardíaco apresenta fibras. Item A, lisas, de contração voluntária e aeróbica. Aliás, e aeróbia. Item B, lisas, de contração involuntária e anaeróbia. Item C, estriadas, de contração voluntária e anaeróbia. Ou item D, estriadas, de contração involuntária e aeróbia. Então, a gente está falando aí, turma, tecido muscular cardíaco, lembra o quê? Lembra o quê? Lembra o quê? Coração. E o nosso coração bate involuntariamente. Então, já eliminamos aí os itens que têm essa contração voluntária, ou seja, já eliminamos o item A e o item C. E também, turma, esse tecido,
apresentam fibras estriadas de contração involuntária e aeróbias. Então, o nosso item correto aí é o item D. Estamos agora na nossa 9ª e última questão, que fala o seguinte: as fibras musculares associam-se em feixes, ou seja, juntam-se em feixes, constituindo os músculos. A sua contração possibilita a realização de movimentos do corpo. Os movimentos peristálticos são produzidos por tecidos musculares do tipo liso, né? E aí, esse movimento peristáltico, ele é realizado, por exemplo, pelos nossos intestinos, né? Sempre conduzindo aí o alimento no sentido correto. Então, a alternativa aí, item B. Então, turma, chegamos aí desta aula comentada, uma aula um pouco mais curtinha, porque aí não está tendo explicações de conteúdo, estamos apenas aí respondendo as questões do livro de vocês. Então, lembrem-se, muito importante a realização das atividades. Espero que estejam todos bem e até a nossa próxima videoaula.